Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 4 de janeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no seu capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu dela, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada quando achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhe vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos seus discípulos, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e de restos dos peixes. Foram 5.000 homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, quando fazemos a leitura do Evangelho, dissemos palavra da salvação, porque a palavra é o Verbo encarnado, o próprio Jesus que nos traz a salvação. Através da sua palavra, através das suas ações, Jesus se faz presente dia após dia em nossa vida. E essa leitura da primeira multiplicação dos pães, trazidos pelo evangelista Marcos, nos traz uma mensagem muito grande, linda, cheia de coisas importantes, que poderíamos ficar aqui horas refletindo sobre tudo o que se tem a dizer. Existem algumas coisas que são mais tocantes, principalmente para nós, que acreditamos na Santa Eucaristia, na Sagrada Eucaristia, que ali é o próprio Jesus que se faz presente na sua plenitude, em seu corpo, alma e divindade. Nós precisamos ver que Jesus partiu e deu aos seus discípulos, e dali eles se alimentaram. Mas é muito importante a gente trazer nesse evangelho a sequência em que as coisas acontecem. Jesus chega e olha ao povo, e o povo parecia ovelhas sem pastor. Logo depois, Jesus começou a ensinar. Depois que Jesus ensina, existe a partilha do pão, o alimento que se faz necessário após a partilha. Nós aqui, quando nós olhamos para essa simples passagem, no nosso modo leigo de ver, nós já percebemos uma semelhança, porque é exatamente essa sequência em que acontece quando nós participamos da Santa Missa, quando nós vamos ao templo, quando nós vamos na igreja. Nós chegamos à casa de Deus como ovelhas
sem pastor. E estando lá, o Jesus se faz presente na palavra e nos ensina a melhor maneira de viver. Nos dá a palavra de cura, nos dá a palavra de libertação, nos dá a palavra de salvação. E depois que nós enchemos o nosso coração com a palavra que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, nós nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue, porque Ele assim o quis que acontecesse. É maravilhoso. Muitas e muitas pessoas duvidam daquilo que acontece nas celebrações, na Santa Missa, mas está aqui. É assim que deveria acontecer tudo. E tem uma outra coisa muito importante, é muita mensagem que esse Evangelho tem. Os discípulos, quando Jesus ensina, os discípulos trazem um verbo de despedir. Despeça-se as pessoas para que eles possam ir se alimentar fora. Mas Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, Ele traz um outro verbo: dar vós mesmos de comer. A ação do dar é a ação daquele que tem algo que é possível de partilhar. Alguém só dá daquilo que tem. Nós não podemos dar daquilo que não temos. Os discípulos, a princípio, pedem para despedi-los, mas Jesus tem muito mais para dar para todos nós. Ele quer nos alimentar para que fortes não caiamos em tentação. Jesus quer que nos alimentemos para que, alimentados, nós conseguimos seguir na nossa caminhada, fortes, sãos com Ele, com Jesus. E nós percebemos aqui que o que Jesus oferece, aquele alimento que Ele oferece, é tudo o que aqueles seguidores precisavam. Porque Jesus traz uma outra coisa que também é um ato que nós devemos trazer no nosso coração. Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Eram 7 aquilo que se tinha. 7 para nós da Bíblia é o número da plenitude. É o número que se completa. É o número de dias em que Deus fez tudo. E no sétimo, o sétimo significa que não precisamos de mais nada, que todos ali iriam comer. Jesus, Ele traz para nós tudo aquilo que precisamos. Cabe a nós crer que tudo aquilo que nos é disponibilizado, tudo aquilo que é proposto, tudo aquilo que Jesus nos ensina é para que possamos viver melhor. E no final desses versículos em que nós refletimos, vamos ver que o evangelista Marcos colocou uma última informação importante. Primeiro, em que ele fala que aquelas pessoas assentaram-se para comer. O sentar, naquela época, significavam pessoas livres. Comia sentado quem se sentia livre. Mas, de todos aqueles que comeram, foram mais de 5.000 homens. Então, imagina quantas pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que se alimentaram. E aqui, o evangelista não se resume num número exato, porque quantas e quantas pessoas
se alimentam nos dias de hoje. Que nós possamos pedir a que esse Jesus continue olhando para nós e vendo a nossa fome da palavra e do pão, para que Ele possa continuar nos alimentando e nos dando a graça de trazer a sua força para nós, e nós, confiantes nesse Jesus, seguimos o nosso caminho. Que Deus abençoe a todos nessa terça-feira e que nós possamos se sentir fortes e com a nossa fé revigorada, porque Jesus nos ensina e nos alimenta daquilo que Ele tem de melhor. Deus abençoe a todos e até amanhã.